Domingo 3 de novembro, dia de Todos os Santos. A você que me escuta nesse instante, que a paz de Deus, a alegria do Espírito Santo e o amor de Cristo seja a motivação da sua vida. Neste domingo, dia do Senhor, dia de você manifestar de maneira mais concreta a sua comunhão espiritual com nosso Deus. Vamos escutar o Evangelho de hoje, tirado do Evangelista São Mateus, capítulo 5, os versículos de 1 a 12, que diz: Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando os vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós temos hoje o chamado Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Importante porque nós celebramos a solenidade de Todos os Santos. Não somente aqueles que a igreja reconhece como tais. Hoje nosso olhar se volta para todos aqueles que desde Abel, o justo, até o último eleito, viveram santamente e estão na glória de Deus, independentemente da época, cultura e religião, mas viveram em virtude da graça englobadora e salvadora de Cristo, viveram os valores do reino de Deus. Eles e elas nos lembram que todos os seres humanos são chamados à santidade, vivendo em comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs, buscando a verdade, praticando a justiça, respeitando a liberdade e construindo a paz. E como isso se dá? Qual é o caminho para essa santidade de vida? Como nós saberemos se estamos vivendo as virtudes necessárias, construindo este reino de Deus já aqui na terra? Jesus tem aqui o seu projeto, poderíamos dizer, o plano de trabalho para todos nós que buscamos a santidade de vida. Nós nos tornarmos bem-aventurados, nos esforçarmos para vivermos bem-aventurados. Isso acontece quando nós nos assimilamos a cada uma dessas bem-aventuranças. Quando nós, de fato, vivemos de uma forma em que a nossa vida, a nossa confiança, a nossa certeza se dá em Deus. Não nos bens que temos, não nas coisas que nós construímos. Não somos pessoas apegadas às coisas, mas pessoas que se doam, que não se prendem a objetos materiais, mas que se sentem tão livres espiritualmente, que somos capazes de ir a todos os lugares que o Senhor nos enviar, porque nos sentimos livres e motivados a caminhar. Nós vivemos a santidade de vida quando nós somos capazes de passar por aflições, mas nos sentirmos consolados pela graça de Deus. Não murmurar diante das aflições, não questionar as situações que tantas vezes, como se fosse um castigo de Deus, que tantas vezes são fruto das nossas escolhas, mas diante das aflições, nós nos sentimos serenos, consolados, porque sabemos que Deus é o nosso rochedo. Nós seremos e viveremos a santidade quando nós formos capazes de construir, de nos posicionar, de nos agarrarmos as nossas convicções, mas de forma mansa, sem ferir o outro,
sem discriminar, sem desmerecer as outras pessoas. Vivermos essa mansidão, para que assim nós possuamos a terra. Seremos bem-aventurados, portanto santos, quando a falta da justiça nos incomodar, quando nós nos sentirmos incomodados pela situação de injustiça e nos esforçarmos para mudar essa situação, buscarmos a justiça, ser justo em primeiro lugar e viver essa justiça com os nossos irmãos. E quando a primeira justiça que nós buscarmos for aquela que nós pedimos a Deus, o pão diário, portanto nos esforçarmos para que todos tenham o pão diário. É o primeiro ato de justiça que nós devemos fazer, a começar de nós mesmos. Nós seremos santos e veremos a santidade de vida quando nós agirmos com misericórdia com os nossos irmãos. Quantas vezes nós queremos tudo para nós e para os nossos, mas nós somos exigentes, agimos com peso e o rigor da lei para as outras pessoas, sem sermos compreensivos e misericordiosos. A misericórdia de Deus, a medida que nos é dada, é também para ser dada, direcionada aos nossos irmãos. Viveremos a santidade quando nós tivermos um coração puro, ao ponto de vermos a presença de Deus em todas as pessoas, em todas as situações. Assim nós iríamos agir diferentes, porque saberíamos que vendo as pessoas em Deus, tratando as pessoas, nós iríamos estar tratando o próprio Deus. Nós seremos santos quando nós começarmos a construir a paz, promover a paz a começar dos nossos lares, do nosso ambiente de trabalho, de onde estamos. Nós seremos e viveremos a santidade de vida quando nós formos capazes de superar as perseguições sem perseguir. Quando formos capazes de nos posicionar contra todo tipo de perseguição, seja com quem for, ninguém ser perseguido, mas nós vivermos a justiça. Desta forma, e deixando tudo pela causa do reino de Deus, nós viveremos a santidade. Deus te chama a santidade de vida. A santidade é para todos nós. Não é só para os que estão na igreja, é para todos os filhos e filhas de Deus. Você é chamado à santidade. Quer ser santo? Viva profundamente cada um desses ensinamentos que Jesus nos deixou no Evangelho de São Mateus. Que você, a cada dia, seja um santo e uma santa para aqueles com quem você convive. Que você seja misericordioso, puro, manso. Que você seja alguém com sede de justiça. Que você se incomode com a falta da justiça. Que você não permita que ninguém seja perseguido e nem você seja perseguidor de ninguém. Que você suporte tudo pela causa do reino. Não abandone as coisas de Deus pelas críticas ou pela forma que as outras pessoas avaliam. Desta forma, a santidade estará batendo no seu coração. Que Deus te abençoe e que você seja um santo e uma santa de Deus.